Olá pessoal, satisfação muito grande estar com vocês novamente. Agora vamos dar sequência aos comentários do nosso simulado. Na aula de hoje, que será de número 5, nós vamos falar sobre filiação, inscrição e salário de contribuição. É um tema importantíssimo. Para o nosso concurso, todo aquele conteúdo que tem no edital praticamente se resume ao salário de contribuição. O restante praticamente não tem incidência, mas o salário de contribuição merece de nós uma atenção muito especial, tá bom? Então você dê uma atenção especial aí a esse tema, salário de contribuição. Antes de entrarmos no curso, eu não poderia deixar de anunciar a todos vocês o nosso super curso de Direito Previdenciário em Questões Comentadas. Você quer ver na prática sobre o que nós estamos falando? Entre lá no nosso site, na primeira página já vai estar disponível a aula 00, que só recebe o nome de demonstrativa para seguir a praxe dos cursos em PDF. Mas de demonstrativa ela não tem nada. É uma aula completa, tem 100 páginas e 60 questões comentadas e esquematizadas, só entrando lá para você ver mesmo. A aula número 01 e a aula 00, cada uma delas tem um pedacinho também disponível lá no nosso site. Entre lá e veja, não fique de fora, sua aprovação passa por esse curso. Vamos começar então. Filiação e inscrição ao Regime Geral de Previdência Social. Considere os seguintes itens julgando-os verdadeiros ou falsos. Inscrição é o vínculo jurídico estabelecido com o segurado em decorrência do exercício de atividade laborativa. Aqui já podemos dizer que está falsa. Por quê? Porque não a inscrição, mas sim a filiação é que é o vínculo jurídico estabelecido com o segurado em decorrência do exercício de atividade laborativa. Então, você passou a trabalhar, você é remunerado por aquilo, aquela atividade é lista, você automaticamente está afiliado ao Regime Geral de Previdência Social. Mesmo que você nem saiba da existência da Previdência, você automaticamente estará afiliado. Por quê? Porque a filiação é decorrente do exercício de atividade remunerada, tá bom? 33.2, filiação é a materialização da inscrição. Não, o examinador aqui trocou os conceitos. Aqui a definição de inscrição. É a inscrição que materializa a filiação. E ocorre quando o segurado é inserido na base de dados do INSS, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, em cujo momento é atribuído ao segurado um NIT, Número de Identificação do Trabalhador. O NIT é um número que se parece muito com o CNPJ. Ele é mais ou menos assim. Vamos usar aqui nomes, né? A estrutura do NIT é esta aqui. Mais uma sequência de 3 dígitos, 3 números, e aí o dígito. Este número bem grande, se parece com o CNPJ, se parece com o CPF, está para a Previdência como o CPF está para a Receita Federal. É neste NIT que ficarão todas as informações do trabalhador, tanto sobre os dados cadastrais, identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, telefone, endereço, bem como seus vínculos trabalhistas. Constarão desse sistema onde você trabalhou, qual era a sua atividade, quanto você recebia, a data do seu desligamento, né, porque lá constará todo o seu histórico trabalhista, tudo bem? Então, a filiação é em decorrência do exercício de atividade remunerada. A inscrição é o que materializa essa filiação. Portanto, as duas questões estão falsas, vamos conferir. Gabarito falso e falso. 34. O Instituto da Inscrição Pós-Morte, do latim post-mortem, é a inscrição do segurado empregado falecido. É a única situação de inscrição feita após a morte do segurado. Não, gente. Essa situação de inscrição pós-morte, ou em latim post-mortem, é um instituto aplicável somente ao segurado especial, não se aplica ao trabalhador. Portanto, a questão está falsa. O único segurado que pode ser inscrito na base de dados do INSS depois que falece é o segurado especial. Qualquer outro que porventura caia na sua prova é uma tentativa do examinador para derrubar você. Fique atento que estará errado. Vamos falar sobre o salário de contribuição. Essa matéria está disciplinada
sobretudo na Lei 8.212, nos artigos 28, parágrafos 8º e 9º, certo? Que você deve dar uma lida. Veja os seguintes conceitos. A remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, tomador de serviço nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Aqui estamos diante do conceito de salário de contribuição dos segurados empregado e do segurado trabalhador avulso. No estudo do direito previdenciário, essa palavra salário será bastante comum. Você vai ver bastante salário mínimo, você vai ver bastante salário de contribuição, vai ver salário família, mais lá para frente ainda vai ver salário maternidade, salário de benefício. São termos que aos poucos nós vamos aprendendo. O salário de contribuição é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota previdenciária para que o segurado faça os seus recolhimentos para o regime geral de previdência social, tá bom? Então, dependendo do enquadramento do segurado, em segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, esse conceito de salário de contribuição mudará. Uma observação deve ser feita com respeito ao segurado especial, tendo em vista que o salário de contribuição não se aplica a ele como se aplica aos outros. Por quê? Porque a base de incidência da contribuição desse tipo de segurado não é o salário de contribuição, é a venda da comercialização de sua produção bruta. Sobre o total da venda da produção dele, incidirá uma alíquota de 2,3% e essa será a contribuição desse tipo de segurado. Lembrando que 2,1% é a contribuição que vai para os cofres do regime geral e o restante da contribuição, ou seja, 0,2%, vai para o Senar, tudo bem? Então vamos lá. Nesta primeira alternativa, nós já sabemos que o conceito se refere ao salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso. É bem extenso, mas com a leitura e com a repetição, com o treino, nós memorizamos. O item 2 se refere ao salário de contribuição de quem? Vamos ver. A remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento, para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Quando virmos o termo carteira de trabalho, se não houver nenhuma pegadinha, é claro, não é? Na questão, tratar-se-á do salário de contribuição do segurado empregado doméstico. Tudo bem? Palavrinha-chave aí para sabermos qual é o salário de contribuição. Carteira de trabalho e previdência social. Geralmente se estará falando sobre o empregado doméstico. Item 3. A remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria. Quando se trata de trabalhar para várias empresas e também por conta própria, nós já vamos saber que se trata do contribuinte individual, pois é ele que tem a liberdade de trabalhar para as várias empresas, já que ele não é subordinado a nenhuma delas, e também por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo do salário de contribuição. Deve ficar bem claro para vocês que para qualquer segurado há um limite mínimo e há um limite máximo para o salário de contribuição, certo? Esse conceito de limite se aplica apenas aos trabalhadores, não se aplica às empresas. As empresas podem contribuir mesmo acima dos R$ 4.663,75, que é o teto para os empregados hoje. Elas contribuem sobre valores altíssimos, inclusive. Assinale a alternativa que contenha os respectivos segurados para os quais correspondam os salários de contribuição definidos acima. Então, o primeiro é empregado trabalhador avulso. Então, essa aqui já não serve. Essa aqui o 1 já serve. Empregado trabalhador avulso. Empregador doméstico, não. É empregado doméstico. Segurado facultativo, não.
empregado doméstico não, empregado trabalhador avulso serve, empregado doméstico serve, contribuinte individual serve. Nós temos, portanto, nosso gabarito na letra E. Vamos conferir? Gabarito letra E. Questão 36. Valdeci trabalha para a empresa Eleição Limpa, que fabrica componentes para urnas eletrônicas. Recebia em 2013 R$ 2.500. Em 2014, quando requeriu sua aposentadoria por idade, tendo cumprido todos os requisitos legais, teve êxito em seu requerimento junto à autarquia previdenciária. O segurado em tela, todavia, reclamou ao servidor do INSS, dizendo-lhe que não constara do cálculo de sua renda mensal inicial os valores recebidos a título de gratificação natalina. Ao que o servidor respondeu que isso estava ocorrendo porque o 13º salário, que também é chamado de gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento, tendo a manifestação administrativa, nesse caso, sido correta a questão conforme a lei. Está, portanto, correto. O que acontece? Incide a contribuição previdenciária sobre o valor recebido a título de 13º. Só o que acontece? Mesmo você pagando sobre esse valor, quando você vai solicitar sua aposentadoria, esse valor não entrará no cálculo do salário de benefício para ela. Certo? Se é justo ou se é injusto, no momento isso não nos interessa. O que nos interessa é que nós tenhamos tudo isso aí na memória e não erremos a questão no momento da prova, tá bom? Então, o 13º salário integra a base de cálculo do salário de contribuição, menos para o fim do cálculo do valor do benefício. Vamos agora para a questão 37. Vamos só conferir aqui. Questão 36, questão 37. O valor do salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos trabalhadores, em regra. Considerando o disposto na Lei 8.212, integra o salário de contribuição o total das diárias pagas, quando o excedente é 50% da remuneração mensal. O total das diárias só integram o salário de contribuição quando eles forem excedentes a 50%. Ou seja, quando o total das diárias forem maiores que 50% da remuneração do trabalhador. Se for igual, ela não integra. Fiquem atentos, é só se for maior que 50%. Isso acontece porque muitas empresas querem burlar a legislação trabalhista e pagar salário camuflados de diárias. O que foi que a CLT fez? Determinou que o total dessas diárias, quando excedente aos 50% da remuneração do trabalhador, integram sim o salário de contribuição e refletirão nos demais direitos trabalhistas desses trabalhadores, tudo bem? Então, de saída, nós já temos o nosso gabarito, que é a letra A. Vamos conferir as outras, né? Os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, salvo o salário de contribuição, salvo o salário de maternidade. Houve uma confusão aqui. Os benefícios da Previdência Social não são passíveis da incidência da alíquota da contribuição previdenciária, ou seja, eles não integram o salário de contribuição, salvo o salário de maternidade. O salário de maternidade, sim, integra o salário de contribuição, pois o valor recebido a título de salário de maternidade é tributável. Os demais benefícios, não. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei 6321, de 14 de abril de 1976. O salário in natura, gente, é aquele salário que, juntamente com o salário convencional, com o salário pago em pecúnia, é dado ao trabalhador em habitação, em alimentação ou em vestuário, certo? Sendo que a parcela paga a título de habitação não pode exceder a 25% do salário e aquela paga a título de alimentação não deve exceder 20% do salário, tudo bem? Outra observação que nós temos que fazer quanto ao salário in natura é que ele não deve ultrapassar os 70% da remuneração do segurado. Por quê? Porque a legislação diz que pelo menos 30% do salário
deve ser pago em dinheiro, beleza? Então vamos ler novamente. Dessa forma, a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei 6321, de 14 de abril de 1976, não integram o salário de contribuição, certo? Questão, portanto, está falsa. Agora, caso a parcela in natura desobedeça a um desses critérios que nós comentamos, aí sim ela integrará o salário de contribuição. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectiva adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra de remuneração de férias de que trata o artigo 127 da Consolidação das Leis do Trabalho. Bem, esses valores aqui também não integram o salário de contribuição porque eles têm caráter indenizatório. Quando a prestação tem caráter indenizatório, aquela prestação não integrará o salário de contribuição. Porque os ressarcimentos e as indenizações não são pagas pelo trabalho, ou seja, não são contraprestação pecuniária paga em decorrência do exercício de sua atividade laborativa, tudo bem? As indenizações são para compensar alguma irregularidade por parte do empregador e o ressarcimento é pago para recompor o que você gastou em decorrência do seu exercício do trabalho. Tá bom? Todas as alternativas não. Então, o nosso gabarito realmente é a letra A. Notem que o acessório segue o principal. Se as férias são indenizadas e não integram o salário de contribuição, o respectivo adicional também, como acessório, não integrará o salário de contribuição. 38ª questão. Esquecemos uma coisa principal. Vamos voltar aqui rapidinho, gente. Esquecemos de falar sobre o artigo 137 da CLT. Todo trabalhador tem 1 ano para trabalhar. Esse período de 1 ano chama-se de período aquisitivo. No ano seguinte, ou seja, no segundo ano de atividade, esse período se chama de período concessivo, que é quando o trabalhador receberá as suas férias. Se o empregador não paga as férias ao seu trabalhador dentro deste segundo ano, que é o período concessivo, ele terá que pagar uma indenização ao trabalhador quando conceder as férias a ele. A essa indenização, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, chama de pagamento do dobro das férias. Porque ao invés de pagar só uma férias, um valor relativo às férias, ele vai ter que pagar aquele valor em dobro, como penalidade por não ter pago as férias dentro do período concessivo, que é o segundo ano após o início do exercício da atividade remunerada. Tá certo? Agora sim, vamos lá para a questão seguinte. Estabelece o artigo 28, inciso 4º, parágrafo 9º, a linha E, item 6, da Lei do Custeio, que as importâncias recebidas a título de abono de férias nas formas do artigo 143 e 144 da CLT integram o salário de contribuição. Não, a questão já podemos dizer de saída que está errada. O artigo 143 da CLT fala sobre o famoso abono, que é conhecido como venda de férias. O trabalhador pode vender 10 dias de suas férias. Ele não pode vender mais do que isso. Se ele vender mais do que 10 dias de férias, esse valor passará a integrar o salário de contribuição. Mas até 10 dias não integra o salário de contribuição. O do artigo 144 é aquele abono não superior a 20 dias. Por força do contrato de trabalho ou de negociação coletiva, a empresa pode conceder, além dos 10 dias de férias, um valor referente a 20 dias de férias que não integrará o salário de contribuição. O empregador tem que ficar atento de não ultrapassar esse limite. Por exemplo, se ele pagar 21 dias, aí sim o valor passará a integrar o salário de contribuição. Tá bom? 39ª. Fernando foi transferido do armazém Paraíba de Bacabal, Maranhão, para o de Teresina, no Piauí. Por conta de tal mudança de local de trabalho, ele recebeu uma ajuda de custo que foi paga por 2 meses. Nesse caso, conforme estabelecido no artigo 28 da Lei de Custeio, o valor recebido a título de ajuda de custo em 2 parcelas não integrará o seu salário de contribuição, pois que assim estatui o artigo 470 da CLT. Não, gente, não é assim que a CLT fala. Veja que essa ajuda foi paga em 2 parcelas.
esse valor integrará, sim, o salário de contribuição, exatamente por ter desobedecido o artigo 470 da CLT, que diz que essa ajuda de custo, em decorrência de mudança de local do trabalho, deve ser paga em apenas uma parcela. Como ela foi paga em duas, ela automaticamente desobedeceu a lei. Como está em desacordo com a lei, ela passará, sim, a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Certo? A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com a lei específica, o abono do Programa de Integração Social PIS e o Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar, vejam que esse transporte, essa alimentação e essa habitação não são pagas em decorrência, não são pagas como remuneração, mas sim pagas para o exercício da atividade, tá bom? Para trabalhar em local distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Todos esses itens não integram salário de contribuição, questão perfeita. Realmente, o valor pago a título de PIS, de PASEP e de transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa para o exercício do trabalho não integram o salário de contribuição. Quando os valores são pagos pelo trabalho, eles integram. Quando eles são pagos para o trabalho, eles não integram o salário de contribuição. Quando eles têm natureza indenizatória, eles também não integram o salário de contribuição. Quando há uma parcela acessória, se a principal não integra, a acessória também não integra o salário de contribuição. Certo? 41ª questão. Kleber trabalha na indústria automobilística e recebe a título de custeio de plano educacional em virtude de curso de segurança em TI que faz na Escola Técnica de Informática a quantia de R$ 290 mensais. A remuneração mensal desse trabalhador é de R$ 6.000. Nesse caso, o valor recebido a título de custeio do seu plano educacional integra ou não integra? Vamos conferir. Integra o salário de contribuição. Não integra. Não integra o salário de contribuição, pois é obrigação da empresa. Não, isso aqui não existe. Integra, não integra, então a letra C também não nos serve. Letra D, não integra o salário de contribuição, visto que a bolsa de estudos não ultrapassou 5% da remuneração de Kleber, está conforme a Lei 8.212, é, portanto, o nosso gabarito. Letra E, não integra o salário de contribuição, visto que a bolsa de estudos não ultrapassou 3%. Não é 3%, gente, é 5%, tá bom? Então não serve. Vamos ver quais são os critérios para que esse valor integrasse o salário de contribuição? Vamos aqui para a próxima tela. Gabarito, como já dissemos, é a letra D. Para que o plano educacional ou a bolsa de estudo não integre o salário de contribuição, esse valor recebido mensalmente pelo trabalhador não deve ultrapassar 5% da remuneração ou 1,5 o menor salário de contribuição, ou seja, o salário mínimo. Vamos ver o que diz a Lei 8.212, artigo 28, parágrafo 9º, linha T, itens 1 e 2. Diz assim: desde que não utilizada em substituição de parcela salarial. Então, esse benefício, a título de bolsa que o trabalhador recebe, não deve ser utilizado em substituição de parcela salarial. O item 2 diz o quê? Esse valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não deve ultrapassar 5% da remuneração do segurado a que se destina, ou o valor correspondente a 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior, tá bom? Então vamos voltar para a questão. Aperte aí no seu computador, bandeirinha do Windows, mais a letra R, digite a palavrinha calc. Vamos chamar a nossa calculadora e vamos fazer esse cálculo na prática para que você veja. Qual é a remuneração mensal do trabalhador? R$ 6.000. Quanto é 5% de R$ 6.000? Então, nós vamos multiplicar
0,05%, que é igual a R$ 300, seria 5% da remuneração do trabalhador, que no nosso exemplo recebe R$ 6.000. Quanto é que ele recebe a título de bolsa de estudo? R$ 290. Como 290 é inferior a 300, esse valor não integra o salário de contribuição. Vamos ver quanto seria 1,5 vezes o limite do salário mínimo? Vamos lá, o salário mínimo hoje é R$ 780. Vamos calcular em termos de hoje para fins didáticos. Vamos dividir 788 por 3. Desculpem, gente. Vamos dividir 788 por 2. Dividido por 2 é igual a 394. Vamos multiplicar por 3, que vai dar 1,5 vezes 3 é igual a R$ 1.182. Então, para que esse valor integrasse o salário de contribuição, ele deveria ultrapassar os 5%, que no nosso exemplo seria R$ 300, ou deveria ultrapassar o valor de R$ 1.182, que é igual a 1,5 o limite do salário, que é igual a 1,5 o valor do salário mínimo, certo? Bem, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Como sempre, deem uma olhada lá no nosso canal, faça sua inscrição, visite nossa fanpage, acesse o nosso site e não deixem de adquirir o melhor curso de Direito Previdenciário do Brasil. Lá nós comentamos com muito carinho para vocês centenas de questões atualizadas pela lei, pela jurisprudência, atualizadas conforme a medida provisória 664, 665 e demais legislações que alteraram recentemente a legislação previdenciária. O curso é primoroso, eu sou suspeito para falar. Entrem lá, baixem a aula 00, baixem um pouquinho da aula 01, baixem um pouquinho da aula 02, que vocês observarão na prática do que estamos falando. A sua aprovação passa por esse curso. Vão lá, garantam a vaga de vocês. Um grande abraço. Agora nós ficamos devendo apenas um vídeo para vocês, que falará sobre os crimes contra a legislação previdenciária e falará também sobre prescrição, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço.